Olá, meus queridos e queridas, amados e amadas do Senhor. Vamos então meditar um pouquinho em temas baseados na Palavra de Deus. Vamos orar? Pai querido, nós suplicamos a Ti a Tua bênção para tudo aquilo que vamos compartilhar através dessa palavra. Que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir em triunfo e nos dar a direção do alto para que possa ser produzido em nós o fruto digno de arrependimento para a glória do Teu santo nome. Nós oramos a Ti e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Hoje eu gostaria de meditar com vocês, compartilhar com vocês e que nós pudéssemos pensar juntos sobre algo muito importante. Eu gostaria que com sinceridade e honestidade nós pudéssemos pensar naquilo que brota espontaneamente dentro de cada um de nós, em nós, quando nós pensamos em Deus, sobre Deus e ouvimos de Deus ou sobre Deus. O que realmente, com sinceridade, fala dentro de nós, mexe dentro de nós, toca dentro de nós e o que nós sentimos. Então eu fiz aqui algumas perguntas que eu gostaria que você pensasse um pouquinho e meditasse nessas perguntas para você mesmo, que você pudesse pensar o que realmente acontece dentro de cada um de nós, dentro da minha vida, da sua vida, na nossa mente, no nosso coração, quando nós ouvimos sobre Deus, falamos sobre Deus, pensamos sobre Deus. Nós ficamos serenos ou intranquilos? Nós sentimos paz ou preocupação? Nós sentimos firmeza ou fragilidade? Confiança ou desconfiança? Nos sentimos seguros ou inseguros? Nos sentimos perdoados ou culpados? Nos sentimos com coragem ou com medo? Justificados ou acusados, com culpa, com acusações dentro de nós? Nós ficamos encorajados ou desencorajados? Nós somos fortalecidos ou enfraquecidos? Nós nos sentimos como vencedores ou como derrotados? Nós sentimos paz ou aflição? Nós temos fé, sentimos fé ou incredulidade? Porque a reação de cada pessoa depende do seu estado de espírito, de conhecimento, de entendimento. Existem pessoas que, quando elas pensam em Deus, elas ficam iradas, elas ficam revoltadas, elas ficam com raiva. E comigo e com você, quando você pensa em Deus, lembra de Deus, ouve sobre Deus, fala sobre Deus. Qual é o sentimento que brota dentro de nós, dentro de cada um de nós? O que é que realmente passa pela nossa mente, pelo nosso coração, pelo nosso entendimento? O que realmente mexe dentro de nós e como mexe quando nós ouvimos falar de Deus e falamos de Deus e pensamos sobre Deus? O que acontece em nós, dentro de nós, do nosso íntimo, na nossa mente, na nossa alma, no nosso espírito, quando nós pensamos em Deus e sobre Deus? Porque cada pessoa tem um tipo de reação, por algum motivo, por alguma razão. E nós precisamos entender isso. Por que é que eu estou sentindo bem ou mal quando penso a respeito de Deus? O que eu sinto? O que cada um de nós sente, não é? Quando nós somos convidados para participar de um culto, de uma reunião, de uma oração, de um estudo bíblico, de uma célula, de algum trabalho aonde vai ser mencionado, falado, estudado, compartilhado ou discutido acerca de Deus.
O que é que nós sentimos? Nós vamos com o coração puro para ouvir ou nós já vamos cheios de defesas, cheios de defensas, totalmente armados para debater e justificar o nosso sentimento? O que é que cada um de nós sente quando nós ouvimos falar sobre Deus, quando nós pensamos em Deus, quando nós compartilhamos acerca de Deus? Lá na primeira epístola de João, no capítulo 4, versículo 8, está escrito assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A essência de Deus é amor, porque Ele é amor. Então, quando nós conhecemos a Deus, nós conhecemos o amor. Agora, quando nós conhecemos Deus, que é o amor, e colocamos a nossa vida nas mãos de Deus e Deus em nós, então nós passamos a ter o amor e o amor de Deus, a viver e a compartilhar o amor e o amor de Deus. Mas quando nós somente conhecemos e não praticamos, nós só conhecemos. Então nós vivemos uma vida, mas não baseada no amor de Deus. E lá nesse mesmo capítulo da primeira epístola de João, no capítulo 4, no versículo agora 18, nós lemos o 8, agora o 18. O 18 fala assim: ora, no verdadeiro amor, que é Deus, não existe medo. Antes, o verdadeiro amor, que é Deus, lança fora todo o medo. Logo, todo aquele que tem medo ainda não está aperfeiçoado, amadurecido no amor de Deus. Então, o amor, o verdadeiro amor, ele lança fora todo o medo. O amor é o próprio Deus. Ou seja, esse amor que é o próprio Deus tira de nós todo o medo. Logo, aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor, não está amadurecido no amor, ainda não conhece Deus como realmente deveria conhecer, porque Deus é amor. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 29, Jesus fala assim com as pessoas: vocês estão errando porque vocês não conhecem as Escrituras. Errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, quando nós não conhecemos a palavra, a promessa, o próprio Deus através da sua revelação e o seu poder, nós erramos. E muitas vezes nós achamos que estamos fazendo certo, estamos errando por falta do conhecimento da palavra de Deus e do poder, ou seja, da manifestação de Deus em nós, por causa do seu amor. Porque Deus é o Todo-Poderoso, Ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso, Ele é o Elohim, o Deus absoluto, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quando nós não temos um conhecimento devido sobre Deus, nós erramos e às vezes achamos que estamos fazendo certo, não é mesmo? Então, quando nós não temos esse conhecimento, o nosso sentimento, quando pensamos sobre Deus, falamos sobre Deus ou ouvimos sobre Deus, é diferente. E pode ser totalmente negativo também, e não positivo. Existem pessoas que, quando ouvem falar de Deus, se sentem mal. Elas não querem nem estar perto, porque elas ainda não têm o conhecimento verdadeiro e o entendimento de Deus. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. E quando nós conhecemos a verdade, as Escrituras e o poder de Deus, nós começamos a caminhar no caminho certo e não no caminho errado. Não é? Lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 14, ele fala assim: ora, o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus, não compreende, não aceita as coisas do Espírito de Deus, e para ele as coisas de Deus são loucura, porque as coisas espirituais se discernem
espiritualmente. Então, o homem que é natural, que não é espiritual, ele vai analisar tudo de forma natural, racional, humana, de forma relativa apenas, e não da forma como é Deus, absoluto, e no espírito. Então, o homem que não é espiritual, ele não entende, não adianta discutir com ele. Não adianta, não perca seu tempo discutindo com ele, tentando provar nada para ele. Porque ele é natural, ele é carnal, ele é humano, ele só é racional. Então, ele não deu lugar ainda para o Espírito de Deus trabalhar na vida dele. Agora, quando a pessoa abre o coração e quer, aí é diferente, você pode ensinar. Mas o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus. Ele não pode compreendê-las. Para ele são loucuras, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então tudo vai depender do nosso estado de espírito, do nosso conhecimento, do nosso entendimento, para que nós possamos sentir, brotar dentro de nós algo bom ou ruim, positivo ou negativo em relação à pessoa de Deus. Isso vai depender de cada um de nós. Por isso que lá o profeta Oséias, no capítulo 6, versículo 3, ele diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Vamos conhecer e vamos dar continuidade no conhecimento. Porque quanto mais nós conhecermos, melhor nós seremos. Mais entendimento nós seremos, não é? Então, o conhecimento gera em nós libertação, gera em nós portas abertas. Nós damos passos diferentes. E quando nós temos o verdadeiro conhecimento, nós temos o entendimento. E tendo o entendimento, não é? Dependendo do que é que nós estamos lendo e estudando, pode brotar e gerar dentro de nós coisas boas ou coisas ruins. E com certeza, quando nós conhecemos a Deus, passamos a conhecer melhor a Deus e a sua palavra, o seu poder, somente gerará dentro de nós coisas boas. Por isso que o amor vai lançar fora todo medo, porque Deus, que é amor, estará habitando em nós, nos abençoando, nos fortalecendo, nos renovando e nos dando toda a graça e força, condição e direção para prosseguirmos a nossa vida, independentemente de qualquer tipo de luta ou de desafios que enfrentamos. Por isso que Jesus disse lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, ele disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós precisamos conhecer a verdade. Mas eu preciso conhecer a verdade. Toda pessoa que vive debaixo de uma mentira, de um engano, ela vai fazer coisas erradas, porque ela está debaixo de um engano, de uma mentira. Mas quando ela conhece a verdade, ela é liberta do engano, ela é liberta, perdão, da mentira. Milhares de pessoas que professam crer em Deus, que professam amar e até mesmo servir a Deus, milhares dessas pessoas vivem atormentadas pela angústia, pelo medo provocado pelas dúvidas, que são causadas pelas pressões, pelos desafios, pelos problemas, pelas dificuldades, pelas barreiras que nós enfrentamos. Milhares de pessoas que professam crer em Deus, elas vivem atormentadas, com medo, perturbadas, assustadas, mas creem em Deus. Só que elas ainda não conhecem realmente as Escrituras nem o poder de Deus. Elas ouvem sobre Deus, mas elas não estudam sobre Deus. Ou elas ouvem, estudam, mas não creem. Então, os problemas da vida vão atormentá-las. Porque quando nós temos Deus na nossa vida, o medo é lançado fora, não é? Milhares de pessoas que professam crer em Deus e que amam a Deus e servem, vivem atormentadas pela angústia, pelo medo,
provocada pelas dúvidas, que são causadas pelas pressões, desafios, problemas, dificuldades, barreiras, etc. Quando a dúvida entra, a fé sai. Mas quando a fé entra, a dúvida sai. Então, o que é que tem entrado dentro de nós, que tem estado dentro de nós mais? É a dúvida ou a certeza da vitória? É a paz ou é a tribulação, a perturbação? É o sossego ou é o desassossego? É o amor ou é o desamor? Tudo isso vai depender do que realmente conhecemos e de como aplicamos na nossa vida. As religiões e denominações, com suas doutrinas eclesiásticas individuais, que são infinitas, não é? São as religiões que causam e ainda já causaram e ainda causam confusão de entendimento sobre Deus, sobre o poder de Deus, sobre a manifestação de Deus, sobre a ação de Deus, sobre o governo de Deus. Isso na sociedade, no coração, na mente, na alma das pessoas. A religião ou as religiões e os sistemas eclesiásticos inventaram um monte de coisas, criaram um monte de coisas, colocando Deus mais como um juiz, como um carrasco, como alguém que se eu fizer, ele dá, se eu não fizer, ele não dá. Se eu mereço, eu recebo, se eu não mereço, eu não recebo. Se houver chance, a graça de Deus vai operar na minha vida, senão, não. Então, cria toda essa confusão, mas o Evangelho de Jesus, que é a boa nova ou as boas novas, nos traz uma palavra diferente de libertação, de cura. O que realmente acontece dentro de cada um de nós quando pensamos em Deus, ou sobre Deus, ou ouvimos de Deus? Não sei se vocês já viram, eu já viajei para alguns lugares e nós já vimos alguns castelos que foram construídos nas rochas. E vem furacões, e vem vendavais, vem tudo, e eles estão ali firmes. Firmes. Mas nós temos visto em vários lugares que por causa do deslizamento de terra, muitas construções que pareciam-se firmes não suportaram as pressões do deslizamento e todas foram desmoronadas, derrubadas, soterradas. Porque elas não tinham uma estrutura boa para suportar aquela pressão. Por isso que quando é construída alguma casa em algum barranco, em algum lugar, precisa fazer um bom muro de arrimo e uma boa fundação. Uma boa fundação, que são tubulões e tubulões de concretos e de concretos, porque senão não suporta a pressão e o movimento da terra e muitas coisas, não é mesmo? E isso acontece na nossa vida. Muitas casas são destruídas porque não suportam a pressão, porque elas não têm base para suportar as pressões, não é? E em relação a cada um de nós, isso também acontece. Que tipo de estrutura nós temos para suportar as pressões? Como eu falei, muitas construções parecem sólidas, fortes, mas quando vem a pressão, elas não suportam. E da mesma forma, muitas pessoas individuais e muitas famílias, muitos casais, parecem que têm uma estrutura boa, mas quando vem a pressão, eles não suportam. São derrubados, são separados, são destruídos, não é? Quando enfrentamos ou passamos por algum tipo de dificuldade, situação ou problema, o que é que acontece conosco? Nós somos derrubados, somos ameaçados,
Somos jogados no chão ou nós ficamos firmes e suportamos? Tudo vai depender da forma como nós pensamos em Deus, sabemos sobre Deus e sentimos dentro de nós sobre Deus, sobre quem é Deus, não é? Às vezes, por questões naturais da vida. Eu sempre falo que nós passamos por 3 leis, estamos debaixo de 3 leis. As leis espirituais são as leis de Deus, as leis humanas, que são as leis sociais, e as leis naturais da vida. E às vezes uma pessoa não pode gripar, não pode ter uma febre, não pode ter uma dor, que ela já é desmontada. Ela não tem uma estrutura para isso, ela já pensa que é pecado, já pensa que Deus não está olhando para ela, já pensa que Deus abandonou. Aonde que está Deus? Porque ela não pode sentir uma dor, ela não pode ter uma febre, ela não pode ter uma gripe, ela não pode ter como é que fala? Essa gripe da agora misericórdia, que eu esqueci o nome. Oh Deus, não é mesmo? Não podemos sentir nada, porque já estamos derrotados, nos sentimos derrotados, achamos que o mundo caiu, achamos que Deus está longe de nós. Por quê? Isso é por causa da nossa estrutura, a nossa estrutura. Então, nós precisamos saber como é que nós cremos em Deus, quem realmente é Deus para nós, não é? Existem pessoas que, se o carro estragar, acabou a gasolina, a bateria, tem um problema. Não tem problema no carro. Tem problema que faltou, a bateria acabou, tem que pôr outra. São coisas naturais da vida. E às vezes nós confundimos isso tudo e atribuímos para Deus, julgamos para Deus, culpamos a Deus e misturamos as coisas. Não. Existem as coisas espirituais, existem as coisas sociais, existem as coisas naturais da vida. E nós precisamos aprender a diferenciar isso tudo e colocar Deus na nossa vida dentro disso tudo, da forma que Ele é. Ele nos abençoa, Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos livra, Ele nos dá força para suportar. Ele é a nossa provisão. Ele pode prover. Ele faz o que Ele quiser. E como é que nós cremos em Deus? Como é que nós pensamos em Deus? Não é? Tudo vai depender muito do nosso estado de espírito, que está baseado no que sentimos quando pensamos em Deus, quando temos Deus. Não é mesmo? O que é que acontece dentro de nós? O que passa pela nossa mente quando nós estamos assistindo a um culto, ouvindo uma palavra, ouvindo um hino, ou alguém compartilhando alguma coisa de Deus, ou quando você pega a Bíblia para ler, ou para orar? O que é que passa realmente na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito? O que é que realmente passa dentro de nós? Lá na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8, versículo 31 a 39, preste atenção nisso aqui, ele começa fazendo uma pergunta. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? O que vamos falar acerca de tudo que acontece na vida, no mundo inteiro, em todas as áreas? Isso ele está perguntando. Vou reler. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será? Aí alguém se levanta contra você, você já se sente derrubado. Já é arrastado pela pressão. Não, Deus, Ele vai lutar por nós. Alguma coisa vai acontecer. Por nós, em nós, e na vida da outra pessoa também. Às vezes nós passamos por alguma luta, alguma acusação, alguma coisa, nós enfrentamos e parece que nós somos derrotados. Não! Nós não fomos derrotados, nós vencemos aquilo. Nós somos derrotados quando nós debatemos na altura e nós criamos confusão e nós esquecemos e agimos na carne também. Aí nós somos derrotados.
Mas quando nós suportamos, nós somos vencedores. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Está aqui escrito. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada nos separará do amor de Deus. Nada nos derrubará. Pressão nenhuma passará sobre nós, devastando, derrubando, soterrando a nossa vida. Porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Nós vamos enfrentar isso tudo, mas nós venceremos. Nós venceremos. Somente uma vida firmada e alicerçada, não é? Na rocha que é Cristo Jesus, nosso Senhor, consegue vencer e superar os desafios e pressões da vida, na nossa vida, não é? A forma e interpretação de tudo, sobre tudo o que acontece conosco e ao nosso redor, é exatamente como, é conforme acreditamos, conforme cremos e sabemos e conhecemos sobre Deus. Vai depender disso. Por isso que Jesus falou, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas enquanto eu não conheço a verdade, eu não sou liberto. Qualquer coisa, qualquer ameaça vai me causar angústia, perturbação. Qualquer ameaça vai me causar angústia, perturbação. Mas está repreendido em nome de Jesus. Não é mesmo? Hebreus capítulo 11, versículo 1, está escrito assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova de fatos que não se veem. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção, a prova de fatos que não se veem. E no versículo 6 desse capítulo 11 de Hebreus fala: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador de todos os que o buscam. Que Deus possa nos abençoar e que todas as vezes que nós pensarmos em Deus, ouvirmos sobre Deus, meditarmos sobre Deus e em Deus, que nós possamos ser fortalecidos, renovados, impulsionados para continuar a vencer na nossa vida e não sermos empurrados, sermos como que soterrados pela pressão do mundo e de qualquer tipo de problema e de luta. Que Deus abençoe e ajude a cada um de nós. Amém.